Olá, boa noite, que Deus abençoe muito o nosso momento devocional da nossa congregação evangélica luterana Cristo Redentor aqui do Rio de Janeiro. Invocamos a presença do Deus Pai, Filho e Espírito Santo para esse momento em que queremos meditar na sua palavra. Quero convidar você a estudar comigo, meditar nas palavras escritas pelo apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, a partir dos versículos 12, e nós vamos seguir até o 17. Para muitos, o capítulo 8 de Romanos é o cerne, o centro da teologia dessa carta de Paulo aos cristãos da cidade de Roma. É muito importante a gente refletir a respeito da certeza que nós temos da nossa salvação e a compreensão de quem nós somos. Nós somos filhos e filhas amadas pelo nosso Deus, amor esse comprovado com o nascimento, a obra salvadora de Jesus Cristo ao morrer por mim e por você na cruz. Ali ele morre dando a sua vida por nós, nos tornando herdeiros da vida eterna. Por isso, meu irmão, minha irmã, tenha certeza, Deus ama você. Você é um filho, uma filha de Deus, muito amado por Deus. Se você está afastado, está distante, hoje é um convite também da parte de Deus para que você volte, para que você se aproxime também do meditar da palavra. Então veja o que Deus tem a dizer hoje para nós através da carta do apóstolo Paulo, Romanos capítulo 8, versículo 12 e seguintes. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Aqui nós vemos duas situações, duas realidades. Uma realidade é aquela pessoa que é escrava da sua própria natureza pecaminosa, nossa natureza pecaminosa. Desde que nascemos em pecado, como diz o Salmo 51, minha mãe me concebeu. E então assim nascemos escravos da nossa carne, do pecado. Mas não é mais assim na vida de quem já foi alcançado pela palavra de Deus, foi alcançado pelo Espírito Santo. Isso acontece na nossa vida, no nosso batismo, isso acontece em nossa vida quando ouvimos a palavra de Deus e o Espírito Santo nos convence que ela é a verdade, que Cristo é o nosso Salvador. Portanto, nós não vivemos debaixo do jugo do pecado, não vivemos debaixo da condenação eterna, mas vivemos uma nova vida. E nessa nova vida, o Espírito Santo, como diz aqui o texto, ele mortifica a nossa carne. Não é à toa que Lutero fala que diariamente temos que afogar o nosso velho homem, afogar a nossa velha natureza. Exatamente esse é o aspecto de mortificar. Lutar, pedir a Deus que não nos deixe cair em tentação, mas que Ele nos livre de todo o mal. E o mal vem até nós através também das tentações, porque nos faz pecar. E o pecado é algo que não é da vontade de Deus e Ele condena o pecado. Mas ainda bem que nos ama, mesmo sendo pobres e miseráveis pecadores, Ele nos ama e Ele nos dá as condições necessárias também para que lutemos contra o pecado, e Ele nos lembra que não estamos mais debaixo do jugo do pecado, não somos obrigados mais a viver debaixo da nossa carne, mas com a força que Ele nos dá, nós podemos enfrentar as tentações. Vamos continuar lendo? Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Olha que bonito. O Espírito Santo, quem é guiado pelo Espírito Santo, eu e você somos guiados pelo Espírito Santo. Como é que eu sei disso? Porque se eu creio em Deus, em Jesus como meu Salvador, é sinal que o Espírito Santo me guiou nessa direção. Se eu continuo crendo em Jesus como meu Salvador pessoal,
eu tenho dentro de mim o Espírito Santo, a fé salvadora. Pode até parecer para você que a sua fé é pequena, mas é pela fé que somos salvos, não pela fé enorme, pela grande fé, mas pela fé. É ou não é a quantidade de fé, mas é ter fé. A nossa fé, normalmente, é pequena, assim nós percebemos e assim a gente vê no dia a dia. Mas temos fé, porque o Espírito Santo é o nosso guia. Mesmo quando pecamos, lembre, temos advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo. Por isso o Espírito Santo, ele nos testifica que somos filhos de Deus. O filho de Deus é aquele que ouve a voz do seu Pai. O filho de Deus é aquele que acredita nas promessas do seu Pai. Você crê nas promessas de Deus? Você crê que Ele criou todas as coisas? Você crê que Ele continua cuidando de você? Você crê que Jesus Cristo, ao morrer na cruz, perdoou todos os seus pecados? Você crê que é o Espírito Santo que gera no coração do homem a fé? Se as respostas para essas perguntas foram sim, você é guiado pelo Espírito Santo. Ele o convenceu dessas verdades, portanto, você é um filho, uma filha de Deus. E aí que vem uma coisa muito interessante: todo filho, toda filha é também herdeiro de Deus. E essa é uma pergunta importante: o que Deus tem prometido para os seus filhos? O que Deus promete para mim e para você? Muitos pregam que Deus promete prosperidade a todos os seus filhos, cura para todas as doenças, um salvo-conduto em que você não vai ser afligido por nenhuma peste, por nada. Não é isso que Deus promete. Deus alerta: no mundo vão passar por aflições. Invoca-me no dia da angústia, ou seja, vamos passar pela angústia. Socorro bem presente que não falta na aflição, essa é a promessa de Deus. Ou seja, para pedir socorro, primeiro vem a aflição. Olha como é a vida do cristão. É como a do não cristão, no sentido de que toda a natureza geme por causa do pecado. Ou seja, todos sofremos nesse mundo. Todos, todos, todos. Mesmo os cristãos. A herança do cristão não está aqui para as coisas desse mundo. Não é a garantia de que seremos prósperos materialmente, que teremos muito dinheiro e seremos ricos. Não é garantia que viveremos saudáveis, sem dores no nosso corpo, sem dor nas costas, sem bico de papagaio, sem grandes doenças. Não. A promessa de Deus é que Ele estará conosco todos os dias. A promessa de Deus é que Ele é um socorro bem presente, que não falta. Ele está presente nos dias bons e nos dias maus, que com a graça que Ele nos dá, podemos enfrentar toda e qualquer situação. Isso não nos garante vitória, isso não nos garante que estaremos sempre felizes, bem, tranquilos, pelo contrário. Mas o que Ele nos promete é a sua amorosa presença, nos dando a força necessária, coragem, sabedoria para enfrentar as coisas do dia a dia. E nós continuamos. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Essa é a promessa também para nós, filhos de Deus. Nós teremos o nosso corpo glorificado, ou seja, quando nós morrermos, o nosso corpo, nossa vida será transformada. Nós não passaremos mais aflições na vida eterna. Não haverá choro, não haverá tristeza. Nosso corpo não vai se cansar, não vai envelhecer, não vai ficar doente. Seremos glorificados, um corpo glorioso, assim como o corpo de Cristo após a ressurreição. Meu irmão, minha irmã, somos filhos e herdeiros de Deus. Continuemos firmes, inabaláveis nessa caminhada, buscando em Deus a nossa força, buscando na presença de Deus a sabedoria para aguentarmos, suportarmos até o fim a nossa vida, sendo fiéis à palavra de Deus, para que lá no fim, no tempo certo, recebamos a herança da vida eterna, não por mérito, mas por presente dado por Deus. Amém. Vamos orar? Querido e bom Deus, obrigado por me adotar como teu filho.
Peço que abençoe a cada um de nós, fortalecendo a nossa fé, nos dando força e coragem para continuar olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Abençoa, Senhor, a cada um de nós. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Um forte abraço, que Deus abençoe ricamente a sua vida e convidamos você a estar conosco no próximo culto, domingo, 10h30, aqui em Copacabana, sábado também, primeiro e terceiro sábado do mês, na Barra da Tijuca. Um abraço, que Deus continue te abençoando.